Fala galera Smart, bom dia a todos. Vamos receber aqui nossa mentorada Gislaine Mota, tá com 7 arrematações, é da turma 34, ou seja, turma anterior, né? Estamos na turma 35, então turma 34, pouquíssimo tempo aí e já com bastante resultado. Olá, bom Bom dia, dia. Gislaine, tudo bom? Bom Tudo dia. bem, e Bom vocês? dia. Bom dia, pessoal. Ó, hoje tá em dupla aí, né, o Em casal? dupla, não tinha como eu vir sem trazer, né, o parceiro aqui que participou aí de muitas rematações, a gente tem muitas histórias aí para contar juntos. Seja bem-vindo aí, qual é o nome Pablo, bom dia, pessoal. Tudo bem? Pablo? Isso. Prazer aí, Maravilha. Pablo. Pablo é esmartano também ou é esmartano de tabela? É esmartando de tabela, mas eu já Tabela. puxei ele, e aí ele já quer ser tubarão, viu? Já vou Olha contar aqui aí, para o cara vocês, já o quer olhar entrar lá, afiado. já quer sentar na janela, né? Pois é. Mas é isso aí, é esse desejo que move a gente, né? Sempre de estar querendo progredir. Então, são 7 arrematações, né? A Gislane é da turma 34, ou seja, tem ali que uns 3 meses? 3 meses, é. 3 meses, né? Então já está com 7 arrematações. E o parceiro aí sempre ajuda nas arrematações ou fica só acompanhando, tá aprendendo ainda? Não, ele ajuda, né? A gente, antes de entrar na Smart, né, a gente já tinha feito algumas rematações. Então eu pagava ali uma assessoria. Só que eu comecei a interessar muito no assunto e a gente arrematava ali no estado do Rio, né? E Eu tinha arrematado 3 no mesmo condomínio, deu muito certo. Eu falei, não, agora eu vou mergulhar, eu quero aprofundar e eu mesma fazer. E aí, vocês são, desde quando? vocês são do Rio? Não, a gente é de Belo Horizonte, Ah, de BH. BH. E inventou de arrematar no Rio as Cachoeiras. Foi, porque a assessorada, né, a pessoa que nos assessorava, era do Rio, já estava acostumada a arrematar lá. Então a gente, né, confiou e foi. E esse foi o desejo. Aí eu conversei com ele e falei, olha, acho que a gente tem que começar a aprender, para a gente começar a arrematar também aqui perto, né, em outros estados. Foi quando eu entrei para a Smart, né, para quebrar essa barreira e para aprofundar também. Eu queria aprender um pouco ali do leilão judicial, queria fazer parte também do ambiente, né, que a gente sabe que colabora muito. E aí foi quando eu entrei para a Smart e desde então eu fiz mais 6 arrematações. Olha aí. Então, vocês começaram aí com assessoria. Você não entendiam de leilão, se interessaram, buscaram um assessor, né, de leilão, alguém que entende de leilão, para fazer as operações. Fizeram algumas operações no Rio de Janeiro, né? Deram certo essas arrematações? Deram. A gente fez primeiro 3 POPs lá no Rio, todas no mesmo condomínio. E já vendemos 2 desses 3. Tem um que já está em processo de venda. Trouxe um ROI aí em 3 meses de 35%. Oh, legal. E foi muito bom. E essa assessorada era uma amiga. Então, assim, ela começou a assessorar e eu acreditei, porque ela é minha amiga, né? E ela também já trabalhava nos leilões. E aí eu falei, não, mas agora eu quero aprender também, quero aprofundar. E aí, desde quando a gente começou na Smart, eu já rematei no Rio, em Goiás e em São Paulo. Ó, legal demais, né? Então vocês começaram aí com assessoria e legal que a mulher te entregou 35% de lucro e ainda teve a comissão dela, ou seja, mostra que tem margem, né? Ainda Sim, para sim. oferecer o serviço e ainda entregar o lucro, assim, muito bom, né? 35% para as primeiras operações. Mas comenta aí, o Pablo também, né? Vocês já eram da área imobiliária, vocês têm outra atividade, foi muito tranquilo entrar nessa área? Tinha alguma crença limitante, né? Vocês tinham algum receio? Como é que era esse início? Na verdade, a gente não trabalhava no setor imobiliário, né, mas eu sempre tive muito interesse. Inclusive, antes da gente começar nos leilões, uma grande vontade que eu tinha de construir para vender. Então, já tinha olhado já terreno, né, conversando ali com corretores, estava olhando projeto de engenharia, tudo bem engatilhado para fazer o financiamento, né, da aquisição do terreno e da construção. E aí a gente veio com essa ideia dos leilões, né, que é um atalho assim, incrível, né, porque você economiza o tempo de ter que fazer toda uma obra, né, lidar com toda aquela mão de obra, né, dor de cabeça de pedreiro, né, muito tempo de execução. Porque com leilão você pega uma casa, a gente, né, tem que conseguir encontrar e agir com toda a experiência dela, imóveis já desocupados, né, então é muito mais fácil o processo, faz uma reforma simples, né, só para valorizar o imóvel, deixar ele pronto para a venda e tem um ganho muito interessante, né? Então foi aí que a gente começou no negócio de leilão, que
tem já deu uma segunda renda para a gente, né? A gente tem os nossos empregos aí, mas o leilão tem sido uma segunda renda muito boa aí para a gente. A minha profissão eu sou consultora de riscos e compliance, eu estou nessa migração, eu estou no CLT ainda, mas, né, eu acho que como você mencionou, eu já estou assessorando, então, dessas 7 que eu fiz depois que eu entrei na Smart, muitas delas foram para terceiros, né? A gente começou arrematando ali para parentes próximos, que aí indicou para um amigo, que indica para outro. E a gente tem um monte de gente querendo entrar, mas, né, primeiro eu preciso fazer essa transição também. E ele é servidor público, então a gente dividiu. Eu estou ficando com a parte aqui agora para terceiros, mais no POP, e ele que já tem um olhar afiado, a gente vai contar um pouquinho aqui, mas ele já foca mais nas casas, né, onde a gente tem um ROI bem maior. Oh, legal, né? Isso, hoje eu trabalho no setor financeiro, então a gente dividiu. Eu foco naquilo que é nosso, né? Então, garimpagem, parte de reforma, que é o que eu gosto muito, e ela, né, começa a dar esse suporte aí na área de assessoria para os interessados. Olha aí que parceria legal, né? Isso que eu ia perguntar, como é que é a divisão aí de tarefa, né? E ela que trabalha aí já na área, que tem a ver até com consultoria, né? Compliance, né? Gestão de risco. Muito nas diligências. Tudo a ver, né? Quando você Sim. vai oferecer um produto, um serviço, tem que mostrar ali os riscos, né? Tem que ser uma atividade muito bem realizada, estruturada, não dá para ser de qualquer jeito, né? Não pode fazer de um jeito que possa colocar ali o assessorado em risco, né? Então, legal demais, casou ali os dois, tudo certinho, bonitinho, né? Posso dizer até que é uma mini empresa, né? Os dois atuando aí juntos. Comenta um pouquinho dessas arrematações, né? Depois que vocês entraram na mentoria, eu já considero aqui o Pablo esmartando, né? Tá aí, ó, próximo Tubarão, inclusive tá com vaga aberta já, né? Vai abrir, né? O Fernando tá fazendo aí o workshop, né? Ontem e hoje, e deve abrir vagas aí também. Então, a janela de oportunidade para entrar tá aí, né? Se tiver interesse. Comenta aí como é que foram essas arrematações, a primeira arrematação aí na pós-Smart, como é que foi? Então, aí a primeira que eu fiz sozinha, né, foi no Rio também. Eu peguei um condomínio no Rio, mas era próximo do que eu já tinha arrematado, mas era um condomínio novo. E aí o diferencial foi que a gente começou a encontrar esses POPs que nunca tinham sido habitados e desocupados, né? Então, eu fazia diligência ali, eu, né, pedia a Smart Apoia também nessa diligência no local para confirmar se de fato está desocupado. E os 3 que eu fiz, POPs, foram no mesmo condomínio, desocupados. Arrematamos no dia, no outro dia já estava tomando posse. Como aí? Mas, rápido demais assim? A gente arriscou um pouco, né? Por mais que não estava ali tudo registrado, mas a gente já sabia que estava desocupado, né? A gente também teve esse apoio do síndico, porque a dívida estava já muito alta, a pessoa comprou na planta, né? E não tomou posse, não continuou pagando. Então, passou um dia depois, eu já consegui tomar posse, né? A gente faz uma reforma mínima ali, coloca um piso. Não tinha nem pago ainda o boleto, né? Não, eu paguei, né? Arrematei, no outro dia eu já paguei o boleto e fui com a proposta com o boleto pago. Já estava com o boleto pago. E aí a gente fez ali uma mini reforma, né? Que foi só o piso mesmo, porque a pintura já estava do jeito que a construtora tinha entregado. E aí, enquanto rolava ali o trâmite, né, do registro, a gente conseguiu finalizar essa obra e aí fechou, a gente já colocou para venda. Não vendemos ainda, mas já está lá, já está recebendo visita. Então, essa movimentação também, né, em pouco tempo das visitas, dá um ânimo também, né, que demanda tem. Então, a gente sabe que em breve a gente já vai conseguir vender também esses POPs. E falando de valores aí, você lembra quanto que pagou, se foi à vista, financiado, quanto que gastou de reforma, né? O que fez ali de reforma e o valor estimado aí de venda? Tá. Ó, os dois que a gente pagou foi na faixa de 61, 62 mil, mais ou menos. A gente gastou mais ou menos uns 4 mil de reforma, que foi 3 mil de piso, aqueles laminado. Pedi para colocar LED, luminárias, fechadura, acho que só, né? E uma limpeza mesmo. Teve um que eu coloquei um armário na cozinha, porque a pia tinha um vácuo embaixo, então a gente colocou para ficar mais arrumadinho, assim, para quem chega. Esse a gente gastou no máximo ali uns 85,
Isso por causa da dívida, né? Que É. tinha uma dívida de cerca de 10 mil, né? Já Tinha dívida de condomínio, né? Condomínio. Todos eles tinham, em média, esse valor, de 10 a 11 mil de dívida de condomínio. Então, a gente pagou essa dívida. No total, a gente gastou ali uns 90, 80 e poucos mil. Então foram à vista, né? Isso. À vista. Esses dois à vista. E o último que a gente arrematou é um POP. Esse ainda a gente não tomou posse ainda, mas foi um POP financiado. A gente pagou 5 mil de entrada. O valor total era ficou 101, teve disputa. E ele tá a gente vai, né, tomar posse aqui, a gente estima aí no mercado uns 210 mil. Esse vai trazer pra gente uns 40 de ROI. 40% de ROI, né? Financiado no Rio de Janeiro, né? Tudo no mesmo condomínio. Foram todos no mesmo dia ali ou foram espaçados? Foram espaçados. Foram 2 ali acho que no primeiro mês de Smart. E esse terceiro foi agora, esse mês. Ó, Carol está perguntando aqui qual bairro do Rio que foi a aquisição. Foi na região de Campo Grande. Campo Grande, né? Big Field. Oi? Big Field, né? E aí, desse tempo também, a gente arrematou outros em condomínios, em outros bairros também, para assessorados, que foram todos nessa faixa. A gente compra nessa faixa de 60 e poucos, para vender ali 140, 150, e gasta ali com documentação, reforma e dívida, que deve dar aí o que? Somando tudo uns 35 mil. Isso. De dívida com a corretagem, tá? Isso é com a corretagem. Legal. Desses 3 primeiros aqui, para a gente ainda aproveitar um pouquinho desses primeiros, né? Você falou que estavam desocupados. Todos eles estavam desocupados ou apenas um? Você falou da diligência antes, né? Fez a diligência antes, fez em todos. Comenta um pouquinho aí como é que é a técnica para identificar se está ocupado, se está desocupado. Todos estavam desocupados. Nem todos eu fiz a diligência. De todos, eu acho que uns 3 a gente conseguiu ir no local, conversar com o síndico e ele conseguir liberar para a gente identificar. Então, quando você chega na porta, ali já tem alguns sinais, né, que está desocupado. Alguns tá com lacre ainda da construtora. Então, a gente chegava lá, você já via que a porta não foi nem tirado ali o adesivo, né, tava lacrado literalmente. Em outras ocasiões, a gente consegue ver uma poeira ali na maçaneta, olha por debaixo da porta, né, não tem piso. Então, você vê que aquele apartamento nunca foi habitado. Em outros casos, quando a gente não consegue, às vezes a gente até consegue fazer diligência, mas não consegue um contato com o síndico, ou eles não conseguem passar informação, né, por conta de privacidade mesmo. A gente tem aqui alguns truques, né, que a gente aprende na Smart de olhar o processo. Né? Então, eu vou lá, vejo se o condomínio executou o ex-mutuário. Se tem um processo, a gente baixa, vê se aquela pessoa foi intimada. Muitas das vezes, ali no processo, você já vê que tentaram intimar várias vezes ali e não encontraram a pessoa no local. E aí você já tem ali alguns indícios, né? Tanto pelo valor da dívida, porque o condomínio nunca foi pago, tanto porque tentaram intimar e não encontrou. Legal. Essa aí você pegou lá na região de Campo Grande, você é de Belo Horizonte. Conhece o Rio de Janeiro? Já foi no Rio de Janeiro? Ou foi tudo à distância, né, com base em diligência? Tudo à distância, com base em diligência. Então, primeiro, a gente teve o apoio da Smart para fazer a diligência no local. E aí, para tomar posse, eu fiz algumas parcerias lá. Então, assim, como a gente sempre faz reforma, né, de vez em quando você conversa com o pedreiro, você já começa a conhecer o chaveiro. Então, a gente faz uma parceria, sabe? Pede apoio para tomar posse, pede para tirar foto, né? Nas obras, a pessoa faz ali durante o dia, no final do dia manda para a gente ver a evolução de como ficou. E aí, quando está pronto, parceria com corretores locais mesmo, para ir lá e tirar as fotos para venda. Tá legal. Essa garimpagem, análise financeira, quem aí do casal que faz? É o Pablo, é você? Os dois fazem junto? Nós dois fazemos, mas a garimpagem tem sido uma distração noturna aí, às vezes, né? Eu chego em casa à noite, ponho ali um fone, né? Eu vou procurando. E a Gibra é aquele especialista em fazer a análise mais detalhada, né? Com o conhecimento que eu tenho adquirido na Smart. Então, eu faço ali um filtro inicial, né? E ela se aprofunda, né? Na questão de processo, ver o edital ali do leilão, detalhes a respeito, né, dos ex-mutuários. Então, a gente tem se dividido, né, nessa parte aí também.
Tanto é que a casa, é porque eu falei também 13, eu esqueci que esse último, que a gente não tomou posse, foi recente. E teve essa casa que foi financiada, que acho que essa que virou o nosso jogo e agora fez a gente também quebrar um pouco, você falou das crenças limitantes. Antes eu focava só nos POPs, porque eu achava mais seguro, era mais confortável também, né? Como eu já conhecia ali alguns condomínios. E aí, né, durante essas garimpagens, ele viu uma casa, era uma casa de rua, em São Paulo. A Caixa avaliava a casa por 550 mil, ela estava no leilão por 230. E a Caixa falava que essa casa tinha 400 metros quadrados e 200 de área construída. Ficava ali no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. E aí ele veio com essa casa e falou, não, vamos participar aqui porque olha que oportunidade boa, é financiada. E eu confesso que eu falei, olha, realmente parece ser muito boa, mas é uma casa de rua. Tava com um pouco de receio. Ele falou, não, essa, né, tá compensando. A gente fez ali a análise financeira dela, né, fez a análise jurídica também. E aí a gente resolveu entrar na disputa. E aí, como era arrematação própria, ele me apoia também, né? Então, eu falei com ele, não, então vamos entrar, vamos ver o que dá. Só que aí, e ela estava na venda online, essa casa. E durante as avaliações, né, que a gente fez para fazer uma análise de mercado, a gente estava estimando essa casa ali em uns 450 mil. E na Caixa ela estava avaliada por quanto? 550. 550. A gente sabe que a Caixa não pode confiar, porque algumas coisas estão subavaliadas, às vezes avaliada para mais. Mas assim, como falava que tinha um quarto e um banheiro, a gente falou, nossa, tá estranho, uma casa desse tamanho, um quarto e um banheiro, mas vamos fazer a análise aqui, né, com base nessas informações, mas a gente viu que a gente estava ganhando só no lote, porque um lote naquela região, com essa metragem, já quase não tinha. Mas na metragem, a gente já estava ganhando só no lote. Isso. E ali, por ser uma cidade pequena, né, você não tem tantos anúncios na internet para ter uma baliza assim, do valor. E a gente também não sabia o padrão construtivo da casa. Né? Então, só a imagem de fora e a distância. Então, a gente havia estimado nesse valor e com base nisso a gente definiu o nosso valor máximo de entrada no leilão também. Né, ali pro dia. Era casa de rua ou de condomínio? De rua. De rua. Aí foi a parte que ele foi participar primeiro da disputa. Aí eu vou deixar você contar, que foi o vídeo que eu te mandei, depois eu vou contar aqui um pouco. Eu queria mostrar o vídeo aí, postar. Então, a gente ficou com receio. Não me autorizaram. A gente ficou com receio porque, enfim, é uma imobiliária que participa para ele, né? Como a gente sabe, o alcance da Smart, para não expor. Mas foi uma situação muito engraçada, porque aí ele participou da disputa, né? E aí tava super acirrado ali. E aí a gente foi dando lance, tava chegando no nosso limite. E eu falei pra ele, não vai mais, porque até então a gente não tinha ido no local, a gente primeiro participou. Eu falei, ó, segura, não vai mais, vamos esperar. E aí a outra pessoa também tinha parado em 246. Isso. E aí eu falei pra ele, deixa você dar o lance no último minuto. E nesse leilão, eles usaram aquela estratégia de dar um lance muito acima para travar o leilão. Então, você não tinha ampliação do tempo ali para disputa, né? Então, aí eu falei, eu vou esperar até o último segundo ali, praticamente, para dar esse lance, né? Então, ele entrou com o lance dele de 246 e nos últimos segundos aí, para não ter tempo mesmo, eu já entrei com um lance no final. E a gente conseguiu ficar ali com R$1.000. Isso, na segunda colocação. Isso. Aí a gente solicitou, né, depois que arrematou, antes de pagar o boleto ali, uma diligência. E a Smart mandou um diligente lá, uma corretora. Eu acredito que ela era corretora. E ela conseguiu filmar a casa por fora. Então, o portão, ela tinha uma grade. Então, a gente conseguiu ver um pouquinho, assim, por dentro. E, assim, era uma casa excelente. Pelo menos por fora, a estrutura era muito boa. E ela mesma falou pra diligência, eu acho que não tem um quarto só, essa casa é muito grande, ela tá com um aspecto ali de um pouco abandonada, realmente ela tá desocupada, conversei com alguns vizinhos, e vocês vão fazer um ótimo negócio. Por mais que seja interior, tem uma rua comercial bem acima da casa. A gente falou, então, vamos entrar. Era financiado, né? Então a gente esperou aí todo o trâmite também. Essa a gente demorou um pouco mais para tomar posse, porque a gente esperou todo o trâmite, né, ali do financiamento. E aí, fazendo tudo à distância, a gente conseguiu uma parceria para fazer, inclusive um Smartano indicou para a gente, né, uma corretora para ela tomar posse.
E ela foi, uma outra corretora foi, tomou posse pra gente. E a gente teve uma grata surpresa, né? Porque quando entrou na casa, a casa tinha 3 quartos com closet. 3. Um A com dúvida era, closet. era um, né? De 1 para 3, aí foi. Isso. E assim, tem a questão de, mas será que estava verbada? A construção estava, porque na matrícula tinha metragem de construção, né? Só não falava as características, quantos cômodos, mas estava tudo legalizado. E aí a gente teve a sorte que tinha uma garagem assim, para 5 carros, 3 quartos com closet, 3 banheiros, sala de jantar, sala de estar. Isso, cozinha americana, e tem uma área no fundo também, uma área gourmet coberta, com despensa, outro banheiro, né? Tem um espaço muito bom na casa. Muito bom. E assim, a casa, ela tava... A estrutura é muito boa, só que ela precisava ali de uma pintura. Essa casa, depois a gente descobriu que ela ficou alugada por muito tempo. Então, basicamente, ali agora a gente tá em processo de reforma, a gente está estimando gastar ali no máximo uns 20 mil reais. A gente vai mandar pintar a casa, fazer uma limpeza pesada, né? Pintar ali o telhado, porque ficou muito tempo sujo, né? Muito tempo abandonado. E aí, no final de semana, como eu fiquei empolgada, e ele também, né? Com a casa, a gente falou assim, vamos lá. Vamos viajar pra gente ver essa casa e a gente também decidir algumas coisas da reforma. Vocês inventaram a viagem só para ir ver o imóvel, né? Isso. Foi. Que todos o mentorado que eu conversei semana passada aqui, o Rafael, ele arremata e ele vai no imóvel, em estados diferentes, inclusive. Independente de qual estado ele... ele vai vir aqui em São Pedro Aldeia, onde eu moro, que arrematou uma casa, vai vir aqui hoje. Eu vou até encontrar com ele na hora do almoço para ir lá ver a casa com ele, né? Então ele inventa de ir só para viajar. No nosso caso não ia ter necessidade, a gente estava tocando tudo, mas assim, teve uma vantagem de ter ido, que aí a gente chegou lá, né, a gente conseguiu ver alguns detalhes ali para que a gente acha que vai valorizar coisas que a gente não tinha visto ali muito de perto no vídeo. Parte boa, a gente fez mais amizades com os vizinhos, ele já tinha pegado, né, o contato de um deles para conversar ali à distância, e aí teve um senhor, que ele mora ali na cidade, ele compra para construir. E ele foi lá e falou assim, tem muitos dias que eu queria saber quem arrematou essa casa. E eu já tinha combinado com ele, né? Porque a gente aprende isso também, assim, algumas dicas da mentoria, que não chega falando que você arrematou, porque a gente não sabe, principalmente cidade de interior, se o ex-mutuário mora lá, se ele queria, sabe, lá tinha satisfação, enfim. Eu falei, não, vamos falar que a gente arrematou, a gente vai falar que nós somos investidores e que a gente comprou para revender. E aí chegou esse senhor lá, falou, eu vim conhecer... Quem que arrematou essa casa? Vocês arremataram essa casa? A gente falou, olha, a gente não arrematou, a gente comprou alguém que faz serviço pra gente, assim, a gente deu um migué. E ele falou, vocês levaram minha casa, eu tava no leilão. E aí, assim, eu já tava assim, com o leilão ganho, eu achei que já tava tudo certo. E no último segundo, vocês deram o lance e levou minha casa por R$1.000 a mais. No último segundo, veio um filho da pia, levou minha casa. Se eu pudesse pegar esse cara e eu fazer lá uma cara de paisagem, nossa, a gente vai descobrir pra você. Que coisa, hein, gente? Que absurdo. Levaram o leilão no último segundo. Assim, claro, ele na brincadeira, né? Na brincadeira, mas... muito boa com ele, mas né, a gente conseguiu ganhar o leilão dele no último segundo. E a parte melhor, a gente descobriu que a casa, ela tá avaliada no mínimo 600 mil. Não vende por menos que 600 mil, olha aí. 600. Inclusive, esse próprio senhor que compra, investe, a gente ofereceu para ele. Pega aí por 600. A gente, na verdade, falou que queria 650. A gente já tinha conversado com outros. O cara investidor é esperto, ele não vai comprar 600. Aí eu falei para ele, mas para você eu faço 600. Aí eu não sei se ele vai querer comprar, mas... Aí ele falou, não, quando você resolver, liga aí, a gente conversa, mas nesse valor aí dá pra gente conversar. Porque lá, assim... Eu não sei no Rio, mas aqui a gente tem um ditado que fala que o gado engorda sob o olho do dono, né? Então a gente indo lá, conseguindo conversar com mais pessoas, a gente consegue ver coisas que nem vendo ali no Google Maps, na internet, você detecta, né? A casa está lá na melhor região da cidade, né? É um quarteirão que tem os maiores lotes da cidade, ela está muito próxima ao Qual cidade que é? Chama Bradópolis. Bradópolis. É uma cidade que tem muita usina. Quantos habitantes tem? Você lembra mais ou menos? Cerca de 25 mil habitantes. Só que lá tem um detalhe, que nessa cidade especificamente tem a maior usina de álcool do mundo. Então é uma cidade que, apesar de pequena, ela tem uma economia muito forte, né? Então sempre tem gente de fora indo trabalhar, tem várias empresas ali bem sucedidas. É uma cidade que tem, né, todo um comércio bem desenvolvido, várias agências bancárias. Até um detalhe que a gente falou, que tem até agências de viagem na cidade, né? A gente olha,
Em cidade pequena não é tão comum assim. Então é uma cidade que é pequena, mas que você percebe que ela dá, mas ela tem uma renda um pouco acima da média. E ela, por ser perto de Ribeirão, os vizinhos pensavam que tem muita gente que vem de Ribeirão que gosta de ter casa ali para descansar, para fazer, né, uma área ali de lazer. Então, tem essa vantagem também. E mais uma vantagem que a casa é na rua do vereador. O vereador da cidade mora lá. Então, tem muita câmera ali. Então, isso deixou a gente mais tranquilos também, né, em relação à segurança. Uma cidade bem plana, todo mundo anda de bicicleta. Eu falei que eu deu vontade de morar lá, de tão tranquilo que é a cidade. E aí, assim, a gente ficou muito feliz, porque essa casa vai trazer pra gente, a gente está estimando em uns 300% de ROI. E essa foi financiada, né? Que você falou. Financiada. Falei, 240 mil que vocês pegaram? 240, a gente pagou 12 mil e alguma coisa de entrada. Isso não chegou nem a 250. E não tinha dívida, né? Acho que tinha o quê? R$1.000 de IPTU só. Não, são R$2.500 de IPTU a dívida da casa. O interior IPTU é mais barato, né? Então vai compensar bastante. A gente estima uma aplicação direta de uns 60 a 70 mil reais de investimento. Se vender em 12, né? Vendendo em um ano para um retorno estimado aí de mais de 300%. Olha aí, né? Parece tigrinho aí, né? Mais de 300% de retorno, né? Estimado, porque é financiado, né? Então você não tira dinheiro do bolso, né? Muito dinheiro para poder fazer a operação. E estava desocupada também essa que vocês falaram que já tomaram a posse? Estava desocupada. Não, mas essa a gente esperou um pouco, tá? Para tomar posse, esperou o registro ali, né? Até porque era casa de rua, mas ela estava desocupada. E aí depois a gente descobriu que antes de a pessoa não comprou e nunca morou lá. Ela comprou, ela é de uma outra cidade próxima, comprou a casa e colocou para alugar. Provavelmente não, né? Não deu conta de pagar e aí foi para leilão. Isso, e como ela estava alugada, ela estava bem conservada, né? O que a gente fez foi uma pintura geral mesmo, ficou um pouco mais caro por ser um imóvel grande, né? E o que a gente viu lá de problema, assim, foi uma telha trincada que estava entrando água no telhado. Mas ontem mesmo o próprio pintor já subiu lá, trocou. O que a gente está debatendo agora é se dá uma melhorada na área gourmet dela para valorizar um pouco mais. Que provavelmente vai compensar também. Porque a área gourmet ela é grande, mas não tem, por exemplo, uma churrasqueira. Acho que a pessoa levou, não sei. Então a gente tá pensando em mexer para dar uma valorizada, né, no imóvel também. Você falou que praticamente comprou ali a casa pelo preço de terreno, né? Isso. Um lote lá, mais ou menos, não tem tantos lotes dessa metragem, então essa é uma vantagem também, mas a metragem parecida, um lote lá não é menos que 200 mil. Então a gente... Nem fazer muita conta, nem muita pesquisa para ver que vale a pena, né, comprar, né? Então aí ele que tem esse olho melhor, né, porque eu fico assim, eu vou no pop aqui, porque eu já sei que tá desocupado, eu pego e vendo rápido. E ele aí eu gosto dessa parceria, porque ele mira em casas, ele gosta de coisas assim que tem um lucro maior, né? E ele tem um apetite a risco maior também. Mas agora, depois dessa, eu acho que a gente vai migrar nas casas, porque o ROI realmente é bem melhor. O POP é aquele certeiro, é a renda fixa, né? Isso. Quem entra todo dia certeiro ali, você não vai ter um ganho sensacional, mas é recorrente. As casas aí já ganham de porte maior, já requer uma análise mais aprofundada, é onde está o dinheiro, né? Não precisa fazer tantas operações igual o POP, né? Pode pegar imóvel mais alto, com poucas operações você tem a mesma lucratividade, o mesmo retorno em valor absoluto do que vários POPs em conjunto. Agora, esse senhorzinho aí que é investidor, você já pode captar ele aí como cliente, né? Para assessoria. A gente falou isso. Já vende o peixe, o cara já entende um pouquinho de leilão, só que ele fica só olhando ali na cidade dele. Aí tu mostra para ele, olha, não precisa ser na sua cidade. Tem imóveis bons aí que dão lucro em outras cidades também, né? E detalhe, quem participou de um leilão para ele foi uma imobiliária. Então, durante lá o bate-papo, ele falou, não, porque eu pedi para a imobiliária lá de Ribeirão para participar para mim, e ele me falou que no último segundo alguém deu lance. Mas eu tô desconfiada, eu vim aqui até olhar porque eu achei que era ele que tinha me passado a perna. E aí a gente, né, amenizou, falou, não, mas é porque a pessoa que participou pra gente também, né, é uma pessoa muito esperta, então pode ser que de fato foi uma estratégia, só que a gente pensa em contar para ele depois, como a gente talvez volte lá, eu não sei, eu não quero contar ainda, mas depois a gente vai falar, então, somos nós os rematantes, desde que a gente arremata para você agora. É o caminho, né? A arrematação, você ganha dinheiro arrematando e ganha dinheiro assessorando também, né? Você falou que tem 4 dessas 7, né? 4 foram de assessoria, né? Isso, a gente pegou mais 2 ontem de assessoria, então a gente começou a pegar ali para pessoas mais próximas, né?
Só que um vai indicando o outro, acaba que eu também não consigo pegar tantos, né? Por conta da nossa rotina mesmo, também de outro trabalho. Mas para os investidores eu pego os POPs também, que é a região que eu já domino, que eu já conheço. E aí no mesmo esquema, pego geralmente desocupado, né? Alguns nunca habitados, a gente já pegou alguns que já tinha piso, já tinha tudo. Mas a gente foca ali nos POPs, eu consigo entregar. E hoje, se for o primeiro imóvel ali do investidor, a gente consegue beirar ali quase os 30%, né? Se não for, ele já tiver ali o imposto, né? Cai um pouco, mas ainda assim é bem maior que uma renda fixa, né? Porque se você for olhar a renda fixa, 30%, e a né? gente vende nossos imóveis assim, uma liquidez de 4, 5 meses. Então, eles têm um retorno bacana também. Desses aí já chegou a vender algum? Foram recentes, né? Desses Foram recentes, não venderam nenhum, não deu tempo mas ainda. já tá tudo pronto, já recebendo visita, e a gente está na expectativa. Isso. Inclusive você me contou, teve a ficha aprovada ontem, né? Já reconheceu o imóvel hoje e a gente está confiando aí para fazer a venda. Ó, o Paulo Costa está falando aí, ó, se você quer assessorar aí com qualidade, tem que fazer a mentoria da Marcela, né? Não tem escapatória, né? Eu já tive Escrevi alguns lá contatos com ela, já quero entrar, eu quero terminar esse mês para ter tempo para dedicar lá, porque lá eu sei também que lá dá para subir a régua, né? Que já tem ali alguns investidores, mas tá na minha lista. Ele vai para o Tubarões e eu vou para Marcela. Aí, ó, um Tubarão e um lá com a Marcela. Legal demais. A família progredindo junto, né? Comenta um pouquinho mais desses imóveis aí, todos desocupados, então tá fácil demais, não tem a galera ficar preocupada com o imóvel ocupado, que o cara vai ficar lá vários anos, vai destruir tudo. Tá aqui 7 arrematações, as 7 desocupadas. O desafio é encontrar o desocupado, né? É mais concorrido. Vocês têm que procurar um problema para resolver, pô. A gente tentou. Teve assim, algumas outras disputas que a gente não conseguiu, né? Mas teve um em Praia Grande, era um apartamento assim, na região litoral de São Paulo. Era um duplex e esse estava ocupado. A gente tinha pedido uma diligência lá, a gente já sabia que estava desocupado, mas a gente falou assim, não, esse a gente vai participar do leilão, vamos arrumar esse problema, vamos fazer uma desocupação, vamos pegar esse desafio. E estávamos com toda a coragem, né, para fazer isso. Depois a gente descobriu que, na verdade, era alugado, eu achei até uma vantagem, mas a gente não ganhou na disputa, infelizmente. Ele ainda não estava treinado tem que pegar nas estratégias. Mesmo. Aí agora, quem sabe? É assim, você começa por mais fácil e depois você mesmo quer pegar um problema para assim, cara, eu consigo resolver, dá para ir, para você se testar, né? E faz parte, né? O bom arrematante já pegou de tudo, já tem treta, já tem BO, boletim de ocorrência, já tem todas as experiências. E faz parte, né? É claro, né? Se está pegando muito desocupado, é óbvio que é melhor pegar o desocupado, né? Que é mais fácil, gira mais rápido. Mas o ocupado também faz parte do jogo. E assim, daqui a pouco vocês vão ver as oportunidades, né? Porque a gente vê que às vezes está ocupado, mas a oportunidade, o lucro ali é maior. Mas a gente já está... Acho que falta esse passo aí para dar. Isso. Teve um que a gente havia encontrado no estado de Goiás, que a gente fez a arrematação, mas o leilão já era no dia seguinte. Então, como é uma cidade de interior também, a gente não conseguiu uma diligência a tempo para conhecer o imóvel. Então, a gente falou, não, vamos arriscar, né? A gente faz o pagamento, porque a Caixa também, você tem o direito de arrependimento, né? Então, a gente fez ali o pagamento desse imóvel, ele estava com um retorno muito bom mesmo à vista, porque ele foi cerca de 30 mil reais, com um valor estimado de venda de cerca de 120 mil. Só que quando a gente foi depois fazer uma diligência mais aprofundada, né, a gente acabou vendo que o imóvel parecia que estava até invadido. Então era um senhor idoso que estava lá, ele com alguns sinais de que não estava com saúde 100% também. E ele estava com uma plaquinha assim, com o telefone dos filhos. Parece que os filhos deixaram ele lá dentro do apartamento e foram embora. E dentro do apartamento tinha um carro, né, abandonado. Era uma casa assim, totalmente precária. E aí, quando a gente viu, inclusive foi assim que eu entrei para a Smart, esse caso. Foi por conta até dele que eu falei assim, vou entrar aqui para a gente ter até mais, né, pessoas para apoiar de outros estados, porque sozinho era realmente mais difícil. E aí a gente viu que ele estava em situação totalmente precária. Até pensei em ligar, né, para algum abrigo, para lá resgatar. Cheguei a ligar, mas não tive ajuda. E nesse caso, como eu não tinha tanto conhecimento, eu preferi desistir. Aí eu pedi para a Caixa
aquela devolução, porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer com aqueles carros, com tudo que estava lá, né, e com aquele senhor. Porque a gente achou que uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade poderia dar um pouquinho mais de trabalho para retirar, né? A gente fala, então, vamos deixar para a próxima, né? Mas não é um motivo mais para não entrar no imóvel, não. Aí a gente calcula assim, o risco-retorno, né? Se o imóvel está com uma margem muito boa e compensa, a gente, né, já cogita, assim, pegar uma desocupação também. E esses 4 que vocês fizeram de assessoria, quais cidades que foram? Todas na mesma cidade? Foram, a maioria foram uma em Betim, o restante foram no Rio, em outras regiões do Rio, né? Mas uma foi em Betim. Isso, Betim é uma cidade aqui ao lado de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. Mas todos também na mesma situação, desocupados. Teve 1 ou 2 ali que já tinham sido habitados, né? Tinha até alguns móveis deixados para trás que a gente conseguiu retirar, mas desocupados e com uma reforma ali mínima para venda. Nenhum ocupado também. Ó, a galera preocupada com o Rio de Janeiro, vocês de Belo Horizonte aí não conhecem o Rio, estão arrematando aí, é claro, né, que tem a diligência, né, para confirmar depois aí, mas não pode deixar de olhar, né? Não pode. A gente já pegou alguns, né, que na diligência a gente percebeu que tinha barricada na porta, né? Então esses a gente declina e nem entra porque você sabe ali que a região pode ser muito perigosa, né? Aí uma dica que eu dou para quem está assistindo também, que ajuda além da diligência, claro que não pode confiar 100%, mas é uma das pistas, eu olho a avaliação do condomínio no Google. Então, muitos você já olha lá na avaliação do condomínio e já fala, ó, região muito precária, não tem portaria, né? Eu não arremato nenhum sem portaria 24 horas, porque no Rio ninguém vai comprar um apartamento, né, sem essa portaria. E ali eu já vejo alguns indícios, né? Os que a gente compra, que a gente faz diligência, tem uma avaliação melhor ali, né? A pessoa fala, eu sou totalmente seguro, não tem nada ali que desabone, né, em relação à segurança. Então, até hoje nunca deu problema, nem vai dar, tá tudo certo. Isso, o Rio a gente conhece só para ir na praia mesmo, né? Os imóveis a gente nunca visitou nenhum. Tudo agora que a gente já fez a primeira viagem, eu falei pra ele, ó, agora, como os imóveis estão todos no Rio, vou fazer um bate-volta lá. Vai lá em Bicho, lá em Campo Grande, aí conhecer os imóveis, que quer ir só para São Paulo, né? Vai entrar aí lá nas regiões aí mais tranquila. Ó, o Pedro está perguntando aqui o que é diligência, né? Diligência é um trabalho de levantamento de informações da localidade, do imóvel, ver se está ocupado, ver se a região é segura, se é fácil o acesso, se não tem milícia, se não tem ali barricada nem nada. Então, uma diligência é você pagar alguém para ir lá na localidade e levantar todas essas informações, né? Então, é o que vocês fazem, né? Levantam essas informações antes de fazer o pagamento ali do imóvel, né? A gente faz a diligência ali, né, tanto do perfil, né, do ex-mutuário, levantamento das dívidas, do edital e a diligência no local também. Exato. Todos os imóveis aí são da Caixa, vocês arrematam só Caixa, olham outros bancos, judicial já participaram ou deixaram de lado? Todos foram da Caixa, a gente já participou de leilão de outros bancos, mas não deu certo. Mas o meu foco tá na Caixa, acho que eu senti um pouco mais de segurança e agora eu tô focando mais nos judiciais. Então, assim, não arrematei ainda, mas a gente já começou a dar uma olhada, né, estudar mais, para começar também a entrar aí nos judiciais também, porque a gente sabe que ali tem muito ouro, né? Se você quer atuar forte na assessoria, tem que dominar o judicial, né? Porque é o diferencial. E, por exemplo, Rio de Janeiro, tem ali na Zona Sul, né, muitos imóveis que a maioria são para moradia e são assessorados, né? Porque a disputa sobe, o preço sobe bastante, então não vai ser para investimento, vai ser para moradia e imóvel que você arremata ali com 20%, 30% de desconto, mas para o cara que vai morar, tá ótimo. Aí Sim. E são imóveis de valores altos, então imagina aí você pegar o imóvel por 700, 800 mil reais aí de valor de arrematação, que vale 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 200, né? Aí você ganha 10% aí sobre esse valor, né? Então é uma área que vale explorar mais, né? Se você quiser aprofundar na assessoria, né? Inclusive, algumas pessoas procuram a gente, né, para fazer essa assessoria para moradia.
Por conta da escassez do tempo, porque como eu estou focada também, né, a minha prioridade é fazer para a gente multiplicar o nosso patrimônio e eu conseguir fazer bem essa transição, né, que é a minha intenção, eu ainda não topei pegar para moradia, porque a pessoa que vai morar, principalmente as pessoas perto da gente, elas têm muitas preferências ali, né? Ela quer uma região específica, com tantos de quartos específicos, então é mais difícil realmente, principalmente a gente está mais ali no extrajudicial, mas eu acho que depois que a gente for abrindo o leque, né, a gente vai conseguir atender melhor. Mas a gente já percebeu que tem realmente muita demanda também da assessoria para compra de moradia. Então tá aí, né? Começou lá sendo assessorada, né? Viu que o negócio é tão bom, falou, opa, eu quero aproveitar tudo aqui, né? Aprendeu a fazer e hoje presta assessoria, né? Aquilo que eu falo, né? Se você vai arrematar um imóvel na vida, aí não vale a pena você perder tempo aprendendo. Melhor você pagar alguém que vai fazer com qualidade para você e você deixando seu tempo a outra coisa. Agora, se a tua ideia é arrematar vários imóveis, fazer patrimônio, aí você tem que aprender. Você não vai pagar com um assessor toda hora, né? Imagina, toda avaliação que você vai fazer, você paga um assessor. Então tem que aprender. Foi aquilo que vocês fizeram aqui, né? Então, tá aí um casal em parceria, né? Como é que é a rotina de garimpagem? Tem algum horário específico? Como é que funciona? Garimpa a hora que dá? Já tem um filtro específico de imóvel? Olha todas as regiões? Olha um perfil específico? Eu tenho 2 horários aqui que a gente garimpa. Eu faço mais ali para assessoria. Claro que quando eu estou garimpando, se tiver algo para a gente também, né? Eu já repasso, mas ele fica focado aqui no nosso. Mas como que a gente faz? Eu garimpo de manhã, então eu começo minha rotina de trabalho lá para as 9, então eu acordo mais cedo para ali garimpar e já ver o que né, entrou no dia. E aí, durante o dia, a hora que dá, que eu vou fazendo as avaliações, vou vendo o que dá para entrar, né? Minimamente ali, fazer uma análise para ver se possivelmente eu vou entrar naquele leilão. E ele já fica à noite. Eu já sou do dia, ele é da madrugada, fica às vezes horas e horas da madrugada ali garimpando pra gente as oportunidades. E como eu assessoro também, né, eu faço ali uma gestão no Trello mesmo, então eu vou subindo ali uma oportunidade que eu acho que vai ser viável, né, faço ali uma viabilidade financeira por cima assim, né, somando ali o máximo de dívida que a gente vai chegar, às vezes é 10%, né, da caixa, quanto de venda, quanto a gente precisaria gastar de reforma. E aí, vou tendo essa comunicação via Trello. E aí, quando vai participar do leilão, geralmente é umas 18 horas, né? Bem mais tranquilo. Então, à noite que eu faço essas assessorias. Isso. Inclusive agora com os imóveis financiados retornando, né, pela Caixa, né, a gente está forte aqui na diligência também. Tanto que, acho que semana passada, né, a gente acabou arrematando mais um apartamento financiado, né? Então agora... Foi esse que a gente não tomou posse ainda. Isso. Infelizmente, a gente não consegue rodar mais de um contrato por vez na Caixa, né? Então tem que iniciar um processo, caminhar com ele, né, até o final. Ele demora uns 20, 30 dias em média, né? Mas, né, a gente já vai deixando ali reservado algumas oportunidades interessantes, né, tanto para a gente quanto para, né, para assessorado também, que, né, estão disponíveis, a gente dá andamento. Esse aí no Rio de Janeiro também? No Rio também. Vocês estão focando no Rio ou vocês olham o Brasil inteiro e... A gente olha o Brasil inteiro, né? A gente faz um filtro ali por margem também, né? Frente ao rol de avaliação da Caixa com, né, o valor da venda do imóvel, né? A gente tem vários filtros assim. Mas às vezes não compensa tanto para um lugar mais longe se não tiver uma margem interessante, né? Tanto que esse em São Paulo a gente, né, resolveu fazer essa expansão porque era uma margem que compensava. Né? Aqui na região metropolitana de BH ainda compensa, porque a gente mesmo pode ir lá ver o imóvel, né? Pega a diligência, então a gente tem que equilibrar todas essas coisas, né? A distância, abrir frente nova de trabalho, né? São vários fatores que a gente coloca aqui na nossa diligência. Mas nós chegamos a fazer avaliações que infelizmente não tinham um retorno tão interessante, por exemplo, em Manaus, em João Pessoa, né? Tudo isso porque depois que ela entrou na comunidade, ela consegue ter esse contato com gente do país inteiro, né? Então isso abre aí diversos leques de oportunidades. Sim. Inclusive eu esqueci de falar que essa casa de São Paulo, tanto a pessoa que tomou posse, quanto, né, os parceiros lá de obra, pintor, pedreiro, foi toda indicação de um esmartano. Então, ajuda demais, né? Eu jogo lá no grupo, gente, tem alguém assim em tal lugar, se a pessoa não pode, né, no caso desse esmartano, eu queria que ele
pudesse lá tomar posse, eu não posso, mas eu tenho uma pessoa que te ajuda. Então, isso facilita muito a conexão. A questão do Rio, que a gente sempre está pegando ali, é porque acaba que as oportunidades que a gente encontrou foram as que compensaram mais até então. Aqui em BH, né, você tem oportunidades, mas não tem tanto em venda direta e venda online. No Rio você já encontra mais. E aqui, quando tem, a concorrência é maior, né? Então, você vai para um leilão, você sobe bastante ali o lance. Então, a gente vai analisando mesmo. Aqui, para a gente arrematar essa quantidade, a gente avaliou 3 vezes mais, né? Que a cada 10 que você garimpa, 5 passa na análise, 5 vai para o final, depois que você vai validar ali a liquidez do local, né, e do imóvel. Então, assim, é um trabalho árduo mesmo de ficar ali todos os dias garimpando para conseguir achar oportunidade. Esse, por exemplo, o último que a gente pegou financiado, foi de um dia para o outro que apareceu. Ele estava na venda online, mas ele foi de um dia para o outro. Se eu não estivesse garimpando ali todos os dias, né, eu poderia ter perdido essa oportunidade. Então, é um trabalho ali constante mesmo, todos os dias. Isso. E hoje no Rio ela já montou toda uma rede de contatos, né? Então já tem pintor, eletricista, bombeiro hidráulico, cara da pintura, já conhece vários síndicos, Chaveiro, né? As né? empresas, então otimiza muito tempo, né? Então ganha em eficiência. Fica tudo mais fácil, né? Depois que arremata o primeiro ali, né? Que é o mais difícil, e depois abre o caminho, né? Aí tem toda a logística, né? Para fazer novas arrematações. Interessante, né? Que você tem pouco tempo, em 3 meses, arrematou 7 imóveis. Foi. Sim, um resultado excelente. Assim, vocês imaginavam que em tão pouco tempo já estaria tendo esse resultado? Em algum momento vocês imaginaram isso, né? Não, já tinha essa em mente que teria tanto resultado assim, ou foi algo que surpreendeu? Surpreendeu muito. A gente foi trabalhando muito, trabalhando, que a gente não parou para pensar. Do dia da casa que eu fui parar, falei, nossa, parece que tem 1 ano que eu estou fazendo isso. E não tem tanto tempo assim. A gente começou antes, obviamente, ali com o assessorado, mas eu falo, só a gente, né, tem menos tempo e parecia ter mais. E aí o nosso patrimônio já multiplicou em pouco tempo. E aí eu falei para ele, tá vendo, se a gente tivesse comprado o lote para construir, a gente estava até hoje construindo, provavelmente passando muita dor de cabeça, pagando uma parcela altíssima, né? Porque quando você compra lote, construção, a parcela fica muito alta e a gente só ia ter retorno daqui 2, 3 anos. E o leilão, ele dá essa possibilidade, né? Você pode começar ali com POP, aí você pega, você reinveste, aí daqui a pouco aparece uma casa que você financia, né? Então, seu retorno, 300 de ROI, assim, nenhum outro investimento, mesmo se for um pouco menos, 300 que a gente está estimando, mas a gente pensa, mesmo se vender um pouco abaixo do que a gente está estimando, a gente já ganhou muito, a gente já ganhou só ali na compra, né? Então, a gente não imaginava realmente e estamos migrando todos os investimentos para imóveis. É bom você ter uma diversificada ali, mas isso que eu ia perguntar, né? Não acabou o dinheiro, né? Porque o mal assim, acaba, rápido, né? mas vai entrando, né? Porque igual a gente está assessorando, então é uma renda extra boa que a gente está conseguindo fazer também, né? Então, do assessorado ali, hoje a gente cobra um fixo e depois o restante quando vende, né? Uma porcentagem. Então, é uma renda extra que entra e a gente tem os nossos salários, né? Do mês. Então, as nossas economias estão indo todas para imóvel. Então, antes de comprar qualquer coisa, a gente pensa assim, não, vamos guardar isso aqui porque dá para dar uma parcela em outro. Então, a gente vai fazendo dessa forma, sabe? É viciante, né? Você entra ali e arremata, quer arrematar mais, é igual o drogado, começa a vender as coisas em casa, para arrumar dinheiro, né? E aí você começa a se virar para vender mais rápido. Então, assim, a gente já fez, né, a venda dos primeiros. Quando cai é maravilhoso. E depois você começa também a ter outras estratégias para vender mais rápido, né? Então, você começa a conhecer mais corretores. Então, agora a gente já oferece a venda do nosso, né? Ali dos POPs, né? Sem entrada, né? E usando a FGTS. Então, isso acelera, a gente paga a documentação para o cliente. Então, isso acelera a venda. E a gente vai, né? Se virando ali para vender mais rápido, porque a gente já fica pensando no próximo. E dessa jornada toda, né? Qual etapa aí que vocês acham que é a mais difícil, que vocês viram mais dificuldade, né?
Se bem que vocês pegaram aí, tá tudo desocupado, então tá tudo tranquilo até agora, né? Teve algum momento de dificuldade, algum ponto ali, ou algo que você imaginava que ia ser uma dificuldade e que não foi? Assim, a primeira dificuldade é os primeiros mesmo. Como a gente é uma incerteza, é desconhecido, você não sabe como que vai ser. Você já sabe que está desocupado, mas você tem medo, né? Mesmo assim, de ir lá, principalmente distância, porque você não tá. Então, acho que a dificuldade maior foi fazer esses primeiros, mas depois que fez, ufa, é tranquilo, dá certo, dá para fazer. E depois o segundo medo maior foi quando a gente pegou uma casa de rua. A mesma coisa, por mais que a gente sabia que estava desocupada, mas era uma casa de rua e a gente ficou com muito receio. E porque você não consegue, né, entrar no imóvel, então assim, como que vai estar por dentro? Será que ele está todo quebrado? Será que a estrutura está ruim? Então a gente foi com medo mesmo, mas aí, né, graças a Deus a gente teve uma grata surpresa. E isso vai dando mais coragem. Isso também aumenta a nossa régua para arriscar. Porque agora, é igual eu comentei, né? Agora a gente vai focar nas casas. Então, provavelmente em algum momento a gente vai encontrar uma dificuldade maior, né? De ter que desocupar, ou de uma reforma maior, porque o nosso ainda, né? A gente pensou que poderia fazer uma reforma muito maior do que vai ser basicamente pintura e alguns reparos. Mas vai te dando coragem, porque você sabe que dá certo, dá para fazer, né? Não precisa de você estar lá, você sempre vai ter alguém que vai te apoiar, para te indicar, né? Você pode fazer parceiros com os vizinhos para tomar conta da casa, por exemplo. Então isso vai realmente dando mais coragem para arriscar. Isso. E o nosso objetivo agora é ir subir nesse padrão mesmo, né? De desafio, padrão da casa, De judiciais, né, também. Localização, a gente quer, né, aprofundar cada vez mais mesmo. É isso aí, né? Você vai começando ali, aí pega a POP é a porta de entrada de todo mundo, né? Dificilmente alguém entra no leilão pegando um imóvel de R$ 1 milhão. O cara começa no POP, que vai fazendo o procedimento, aí vai entendendo, aí depois sobe o padrão, ou às vezes fica no POP mesmo, não tem problema nenhum, né? O cara faz em grandes quantidades ali, né? Então tem bastante lucro também. Ou ele vai subindo aí, vai pegando casa, vai pegando imóvel de valor mais alto, vai para o judicial, né? É uma escala de crescimento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do fato da comunidade. Vocês falaram várias vezes aqui do apoio da comunidade, né, Smart? Se vocês fizessem tudo isso sozinhos, seria a mesma coisa? Daria certo do mesmo jeito? Seria mais simples, mais complicado? Então faz, se possível, um comparativo aqui, né, do fato de você estar rodeado de pessoas ali que podem ajudar, né? Não, com certeza. Primeiro é o ambiente, né? Então, quando eu comecei, eu conheci uma pessoa que fazia. Então, você está baseando ali nas experiências somente de uma pessoa. Então, quando você entra, são várias pessoas, são muitas pessoas arrematando o tempo todo, né? Dá uma segurança, porque você tem as mentorias, né? Todos os dias ali, direto com você, com o Renan e com o Pedro. Então, você pode tirar também a dúvida direto com quem já sabe. Mas tem um grupo, né? Que a gente manda ali 24 horas pergunta e o pessoal vai respondendo, quem já passou por alguma situação. Então, isso já vai te dando mais coragem, né? O ambiente te encoraja. E o suporte que a gente tem também, né? Então, se alguma coisa der muito errado, a gente tem quem consiga nos ajudar, né? Tem o apoio da diligência para ver se está desocupado, tem o suporte pós-arrematação, né? Se você precisar. E muito mais pelo suporte de saber se está ocupado ou não. A Smart tem esses parceiros, né, em qualquer lugar que você precisar. Se a Smart, pós-arrematação, ela consegue ajudar, mas se você precisar de indicação também, né, do local ali, de fornecedores, enfim, de parceiros para fazer reforma, sempre vai ter alguém da cidade, alguém perto que vai conhecer, se não puder ajudar, no meu caso, vai conhecer quem pode. Então, isso dá uma tranquilidade, porque você sabe que você não está sozinho, né? Você tem onde recorrer. Então, com certeza, se a gente não tivesse entrado na Smart, provavelmente a gente teria ficado ali muito limitado em uma região somente, em um tipo de imóvel somente, né? E não teria tanto suporte se algo sair do controle. Porque, igual eu falo, ainda está muito tranquilo, porque está desocupado, né? Você tem piso, só lá e coloca. Mas a gente sabe que pode acontecer alguma coisa, tem riscos, né? Eles podem ser mitigados, mas eles podem acontecer, então isso dá uma segurança. Isso. Por exemplo, desculpa interromper, mas sem Smart provavelmente a gente nem teria conseguido essa casa, né? Porque foi uma dica que ela trouxe da Smart que ajudou ali no leilão. Eu tinha comentado, olha,
pessoal compartilhou que tem uma estratégia agora, que eles travam um leilão logo no início, né? Então, né, um lance ali que não é real, então isso já dá um outro olhar para o processo, né? Foi bom você levar, porque tinha algumas situações que a gente ia participar de um leilão, e aí você viu um lance muito alto. Eu falava, gente, mas não, como assim esse valor? Não, as coisas não batem. A gente foi descobrindo algumas estratégias, né? Exatamente. Você está no meio da galera que vive aquilo, né? E que já vive há bastante tempo. Então é difícil achar uma novidade, né? E sempre que surge uma dificuldade, se você jogar no grupo, alguém já passou por aquilo. E se não passou, vai ter a solução, vai indicar como é que resolve. Então a vantagem é essa, né? Você tem uma rede de apoio que te ajuda a encontrar ali um pedreiro, um diligente para fazer uma vistoria, um corretor para vender o imóvel, como solucionar um problema. Então a grande vantagem é de estar junto com quem está ali se ajudando, todo mundo se ajuda, e eu acho que esse é o grande diferencial da comunidade. Agora, para 2026, vocês já fizeram algum planejamento? Tem alguma coisa estabelecida, algumas metas? Ou estão arrematando e sem pensar muito no futuro? Então, a gente, desde quando começou, a gente já tem, né, alguns planos, mas a gente não parou para fazer nenhuma meta. Mas pelo andar, né, assim, das coisas, a minha meta agora é realmente ficar exclusivamente por conta dos leilões, né? Eu quero tornar isso, de fato, a minha única profissão, a principal. A gente não tem meta de quando isso, né, vai acontecer, mas eu estou me preparando para fazer essa transição. E a segunda meta agora é focar nas casas. Então a gente vai, depois que a gente conseguir, né, vender, porque também o dinheiro é finito, claro. A gente não vai, né, se for financiada ajuda mais, mas agora também é focar para a gente conseguir capitalizar para mirar aí nos imóveis de um padrão um pouquinho maior, para conseguir esse retorno maior também. Isso, mas com certeza todo o dinheiro que entrar das vendas, né, o nosso próprio trabalho, ele, né, está sendo investido dentro dos leilões. Então, sempre que abre uma margem, ó, entrou um dinheiro aqui, ó, dá para pegar um POP, não, dá para pegar uma casa. Tudo vai ser investido dentro dos leilões. Teve uma coisa também que eu não falei, que acho que 2 dos POPs que eu peguei eu cotizei, né? Fiz parceria com familiares também, que ajudou. Então, não tinha o dinheiro todo ali na hora, mas eu sabia quem tinha. E falei, vamos entrar, né? Então, a cotização também ajuda, porque se você não tiver o dinheiro todo, você pode, né, ali meiar com uma pessoa de confiança. Então, 2 dos meus POPs eu fiz cotizado. Legal demais, é bom ver, assim, a gente fica feliz quando vê as pessoas podendo focar só em leilão, né? Às vezes largar a profissão e ficar só com leilão. A gente vê isso como uma mudança de vida. Foi assim com a gente também. A gente era funcionário público, né, e largou graças aos leilões. Vários outros mentorados também fizeram isso, né? Largaram as profissões, ficaram só com leilão. A gente fica feliz demais que está dando certo para vocês. Então a gente fica muito feliz e desejo só sucesso. Eu queria que vocês finalizassem aqui, né, dando um conselho para quem quer entrar nesse mercado e não conhece ainda, né, está iniciando, né, então qual seria o conselho de vocês para quem quer entrar e ainda não conhece nada? Antes, só falar que ele também é servidor público do Estado, e eu já decidi que eu vou, né, tornar uma profissão, mas eu estou convencendo também, quem sabe mais para frente. Mas o conselho que eu dou é começar, né? Não deixar para depois, porque você vai ficar ali esperando, vai passar o ano, você fala, nossa, podia ter começado lá atrás, né? Então, assim, faz o primeiro, que aí vocês vão ver que não é tão difícil assim. Claro que exige tempo, exige estudo para não cair em furada, tem que realmente estudar, tem que avaliar onde você está entrando, mas os riscos, né, eles podem ser mitigados com esse conhecimento. Faça o primeiro, que aí vocês vão ver que vale a pena, vai entrar um dinheiro, você consegue multiplicar esse patrimônio e se dedicar, as coisas vão acontecendo, né? Igual no meu caso, eu comecei também pagando e agora as pessoas me procuram para fazer para elas. Então, além de eu ter essa renda extra, né, com as rematações próprias, estou conseguindo fazer um extra também como assessora. Então, a gente nem imaginava, né? A gente não planejou tudo isso acontecer, mas o resultado vem também de acordo com os nossos esforços. Eu acho que um conselho tem mais valor quando ele é baseado em uma experiência de fato, né? Então, o conselho realmente é começar o quanto antes, porque um arrependimento nosso não foi ter começado há mais anos aí para trás, né? Eu sei que já cerca de uns 4, 5 anos ela já tinha comentado, olha, leilão de imóvel e tal, e eu
não sei, deve ser é só propaganda de internet, a gente, né, não entrou para avaliar, mas, né, de fato é uma coisa que tem mudado aqui nossa vida, né? Então o arrependimento não ter começado antes. Então o conselho comecem o quanto antes, porque realmente é um negócio assim que não tem claro que tem riscos, mas tem um retorno muito interessante. E começa no ecossistema, né? A Smart ela já tem tudo ali. Às vezes a gente vai olhar um curso em outro lugar que às vezes é um pouco mais em conta, mas você vai fazer uma coisa ali mais básica, né? Talvez você não vai ter tanta estrutura para fazer do início ao fim. Então, você começar ali na Smart, você já tem um ecossistema, vai ter ajuda, né? Vai ter quem pega na sua mão. Se você não quiser fazer sozinho, tem pessoas que estão dispostas ali, né, a criar grupos para cotizar, para fazer junto. Então, isso também traz mais segurança. E o ambiente muda tudo, né? Você fazer sozinho é muito diferente. Você está num ambiente ali onde pessoas já passaram por todo tipo de situação, já te dá um atalho ali para fazer dar certo. Bom, tá aí, né? Um baita do conselho. Eu me arrependo de não ter começado antes. Eu tô vendo na comunidade que tem a galera com 20, 22, 23 anos já começando leilão. Eu falei, cara, se eu começasse com 20, com 30 minha vida já estava resolvida. Eu comecei já com 30 anos, né? Então, a oportunidade está passando ali. Às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê, às vezes a gente finge que não vê, né? Então tá aí, comece o quanto antes, não espere estar pronto 100%, a gente nunca vai estar 100% pronto para nada na vida, então comece e busque sempre o conhecimento aí com o apoio da galera que já está lá na frente, busque sempre andar com as pessoas que estão já lá na frente do que você quer, e essa aí a receita, né, que vocês deram, e eu concordo com ela, com toda certeza, e queria agradecer aqui a vocês, né, pela participação, uma live sensacional, né, trazendo a experiência de sucesso, 3 meses de mentoria, 7 arrematações, já está fazendo assessoria, então muito resultado. Eu desejo que todos os sonhos de vocês se realizem, que vocês sejam um casal muito próspero, não só financeiramente, mas em todas as áreas da vida. E deixo aqui já aberto para considerações finais de vocês. É isso, eu que agradeço também aí pela oportunidade de a gente conseguir trazer esse depoimento. Eu quis trazer ele junto também, mesmo não estando oficialmente, né, ali na comunidade, mas porque ele fez parte de tudo isso também, né? Ele me apoiou quando eu fui começar, né? Me apoia aqui durante a rotina de trabalho, porque enquanto eu foco ali em outras coisas, ele está focando também para trazer esses investimentos para a gente. E sem o apoio também da pessoa que está do seu lado, fica mais difícil, né? Então, é isso. Quero agradecer a Smart. Realmente acelerou muito os nossos resultados. E falar para o pessoal também, às vezes a gente acha assim, mas já está saturado. Não tá. É porque a gente começa a seguir todo mundo que fala de leilão, você começa a achar que está saturado. Mas não, tem muito imóvel. Você entrar no site da Caixa, né? 30 mil, claro que tem que ter conhecimento para não pegar qualquer coisa, mas ainda tem muita oportunidade, né, dentro desse mercado. Isso, realmente deixar um agradecimento, né? Acho que uma coisa muito legal aí de vocês, da Smart, é esse compartilhar do conhecimento, né? Tem gente que olha às vezes ali que, olha, essa pessoa tá vendendo um curso, só quer ganhar dinheiro, mas não, né? Acho que o conhecimento ele foi feito, né, para ser multiplicado, para ajudar outras pessoas, então isso tem contribuído aqui para a nossa vida, é o que a gente está fazendo hoje com quem está aqui em volta da gente, né? Compartilhar conhecimento, né? Eu acho que todo mundo se ajudando, acho que todo mundo cresce junto, aprende junto e, né, evolui junto. Acho que isso que é muito bom da comunidade aí também. É isso aí, galera. Valeu, obrigado aí, sucesso para vocês. Tenham um ótimo dia. Obrigada, Fer. Sucesso. Obrigado. Tchau, pessoal.